Olá, galera do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. E nessa aula vamos falar sobre radiciação. Estamos iniciando o estudo dos radicais. Então, a radiciação, para quem não sabe, é aquela famosa raiz quadrada, aquela raiz que muitas das vezes suas propriedades nos confundem, mas vamos tentar torná-lo fácil, ok? Então, vamos começar pela definição. Aqui nós temos a raiz de A, em que seu valor é x. Então, veja, qual o significado de cada letra dessa daqui? Pessoal, muito simples. Esse n nós chamamos de índice, ok? O índice ele vai nos mostrar se é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica ou uma raiz quarta e assim por diante. Já o símbolo aqui, todo mundo vai pensar, é a raiz, só que na verdade não é a raiz, não é a raiz. Esse símbolo aqui, ele se chama radical. Muita gente se confunde e também é comum. Já a letrinha A, o que vai acontecer? Qual o verdadeiro nome dele? Se chama radicando, ok? E por fim, nós temos a verdadeira raiz, né? Que é o valor do x, né? Então, nós temos a raiz, ok? Então, na verdade, isso não é a raiz. Quem é a raiz é o resultado do radical, ok? Vamos lá, me acompanha aqui, gente. Então, veja, aqui eu tenho 4 exercícios, 4 exemplos. Vamos resolver. Raiz de 9. Como que nós vamos resolver raiz de 9? Veja, quando não temos nada aqui em cima, significa que é ao quadrado. Então, nós temos que pegar dois números iguais que multiplica, que transforma no 9. E quais são esses números? Veja, se eu tenho 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 nada mais é que 3, ok? Muito bem, veja, raiz de 27. Só que repare, aqui nós temos o índice que está no cubo, ou seja, raiz cúbica, na verdade. Então, eu tenho 3 valores multiplicados que tem que dar 27. Ou seja, nós vamos ter 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 à terceira, ou seja, 3 a raiz cúbica de 27 é 3, ok? Muito bem. Já aqui, ó, raiz quinta de 32. Nós temos que pegar 5 números multiplicado com ele mesmo, que dá 32. Então, veja, simplesmente é 2, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 16 e 16 vezes 2 é 32. Então, 2 à quinta é a mesma coisa que raiz cúbica de 32. Então, temos o resultado 2. Por fim, nós temos a raiz quarta de zero. Bom, muito simples. A raiz quarta de zero é um número multiplicado 4 vezes que dá zero. Simples, né? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é simplesmente 0. Raiz quarta de zero, 0. Ok? Então, pessoal, preste atenção aqui em alguns cuidados, muito importante. Quando nosso índice ele for par e quando o nosso índice for ímpar. Ele tem uma particularidade muito importante. Quando ele for par, os valores deverão ser maior ou igual que zero. Nunca vai dar um número negativo quando o índice for par. Já os índices ímpares, nós temos o seguinte, ele pode dar qualquer número real. Bom, professor, daí você me complicou. Qualquer número real, esse negócio de conjuntos numéricos me confunde a cabeça. Não se preocupe, vamos ver aqui um exemplo.
Veja, no primeiro exemplo, nós temos raiz de menos 4. Então, significa que quando nós não temos um valor descrito aqui, ele simplesmente é o valor 2, ou seja, raiz quadrada. Então, o que acontece? Uma raiz quadrada, ele vai ter dois números iguais que multiplicados tem que dar o 4. Então, vamos ver? Bom, raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2, né? Então, se eu fizer 2 vezes menos 2, o que eu vou ter? Mais 4. Então, por isso que vem aquela regrinha, ó. Vocês lembram? Para índices par tem que ser igual ou maior que zero. Por quê? Repare, se é par aqui, significa que vai formar duplas. Veja, menos com menos é mais. Então, a raiz quadrada de menos 4, ela simplesmente não existe. Apenas para raízes com índices par. Então, se aqui for 4, por exemplo, raiz quarta de menos 4 não existe. Raiz sexta de menos 4 também não existe, ok? Vamos ver um outro exemplo. Aqui nós temos raiz cúbica de 8. Então, veja, a raiz cúbica de 8 são 3 números repetidos que dá 8. Nesse caso, seria 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, certo? Então, a raiz cúbica de 8 simplesmente é 2, tá? Agora, veja que interessante. Os índices pares, nós falamos que pode ser qualquer número dos conjuntos dos reais, né? Pode ser qualquer número, seja positivo, seja negativo, seja fracionário, qualquer número. Então, veja, eu tenho a raiz cúbica de menos 8. Eu vou ter 3 números negativos que multiplicados tem que dar menos 8. Então, repare, eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos com menos é mais e mais com menos é menos. Menos 8. Portanto, raiz cúbica de menos 8 nada mais é que menos 2, ok? Tá certo, galera? Aqui nós vimos algumas definições, as definições sobre os radicais. Não é difícil, só precisamos prestar bem atenção. E esta aula foi sobre radiciação. Ok? Aguardo todos na próxima aula, desejo bons estudos e um grande abraço. Tchau!